Graça e paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Chegou o dia 13, né? E ficava olhando, né? Dia 13 sou eu, dia 13 sou eu. Eu achava que estava ainda longe, mas chegou. Meus irmãos, eu vou fazer uma confissão aqui, pastor Valmir. Outro dia o pastor Valmir falou aqui à frente que tinha 45 anos. E eu quer dizer para os irmãos que quando o pastor Valmir nasceu, eu já era pregador. Ou o pastor Valmir é muito jovem, ou então eu estou experimentado em dias, né? Mas, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer não é que o pastor Valmir está tão jovem, né? Que ele está jovem, até porque eu também não sou tão, não. É que durante mais de 40 anos, pregando, ensinando, fazendo palestras, como professor, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, falando, mais de 40 anos falando em público, e até ministrando palestra de como falar em público. Mas cada vez que eu chego neste lugar, eu chego com temor. Eu chego com minhas mãos geladas. E ali no momento que estavam de mãos dadas, minha esposa disse, por que está com as mãos geladas? Só eu sabia. Este lugar, meus irmãos, este lugar não é fácil. É um lugar de temor. Porque aqui é o altar do Senhor. Aqui, meus irmãos, é o lugar que o Senhor usa a boca de quem quer, de quem Ele quiser, para falar àqueles que estão aí. E uma das minhas preocupações sempre foi essa quando eu estou me preparando. Senhor, Tu sabes quem vai estar naquele dia e naquele horário, naquele lugar. Senhor, Tu sabes da necessidade de cada pessoa que vai estar ali. Uma coisa só eu te peço. Te peço, Senhor, me usa. Me usa. Põe na minha boca, põe no meu coração a Tua palavra. Eu quero apenas ser um instrumento. E, meus irmãos, é com esse desejo que eu estou aqui, neste momento. O desejo de que o Espírito Santo de Deus seja o mensageiro do Senhor esta noite aqui. Porque Ele sabe a necessidade de cada coração aqui. Embora durante muitos dias eu tenha estado com a minha Bíblia aberta, eu tenha ido em busca dos meus conhecimentos, até mesmo teológicos, exegéticos, hermenêuticos, para que pudesse elaborar um sermão dentro de todos os parâmetros homiléticos. Mas não é isso que eu quero aqui neste momento. Mas o que eu quero é que o Senhor me fale e fale também ao seu coração. Meus irmãos, durante esses dias também, quando o pastor Valmir algum dia ligou para mim, dizendo que tinha mais um desafio. Ele tem sempre um desafio para mim. E eu já falei para ele que eu estarei pronto a topar, aceitar os seus desafios. Quando ele falou para mim que eu iria pregar nesta data e sobre este tema, por alguns momentos eu me achei sendo tentado pelo inimigo, o inimigo querendo me dizer, Arias, tu não tens autoridade para falar sobre este assunto. E os irmãos irão ver, durante a nossa reflexão, o porquê. Mas, meus irmãos, o Senhor, na sua bondade,
na sua misericórdia, selou nesses dias, dizendo: você é a pessoa indicada para falar este assunto no dia 13, agora de março, aquelas pessoas que vão estar ali. E aqui eu estou. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro que já foi lido, primeiro Samuel, capítulo 2, nós vamos ler 2 textos, os versos de 12 a 17 e os versos de 22 a 25. 1 Samuel 2, de 12 a 17, de 22 a 25. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no primeiro texto: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia: não, porém há de dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam na na porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazer isso? Ou por que fazer tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta coisa que ouço. Estás fazendo progredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, contra Deus, lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amém. Meus irmãos, por quê? Por que uma família que se diz cristã pode chegar ao fracasso? E eu colocaria mais uma pergunta: por que a família de um pastor pode chegar ao fracasso? Durante toda essa nossa caminhada como servos de Deus, temos acompanhado bem de perto tais situações. Famílias de irmãos nossos sendo destruídas, e famílias de pastores também sendo fracassadas. Em 1972, olha só, eu fui padrinho de um casamento
de um casal de jovens muito amigos. Em 73, eu fui para Recife para estudar. E quando eu volto de férias no final do ano, eu ouvi falar: Durval e Fátima estão vivendo mal, apenas um ano de casado. Voltei para Recife e assim, cada vez que eu voltava, eu ouvia falar daquele mal, daquele relacionamento desgastante daquele casal. E um dia eu quis entender, eu quis saber, até porque eram muitos meus amigos e eu tinha participado. Olha só, meus irmãos, precisamos ter cuidado com certas coisas, sabe? Antigamente, a gente ficava, quando via um jovem solteiro ao lado de uma jovem, às vezes não eram só amigos, a gente ficava buzinando no ouvido dele: olha, vocês dão certo. Olha, vocês podem dar certo. Isso eu fiz com aqueles meus amigos. Olha, vocês dão certo. Tá? E eles alimentaram a ideia. A esposa do pastor, do nosso pastor, era aquela mãezona que gostava disso. Vocês dão certo, vocês dão certo. Então, conversando com aquela mulher, com a sua alma ferida, ela disse: Arias, o que aconteceu foi o seguinte. Na nossa lua de mel, o Durval disse para mim, quando entramos de volta na nossa casa, o Durval disse para mim: a Bíblia disse que o homem é o cabeça da mulher, que o homem vai dominar a sua casa. E a partir de hoje, você está sob o meu domínio. E meus irmãos, durante os 10 anos que viveram entre tapas e beijos, ele sempre afirmava, ele sempre assegurava isso. Você não pode fazer isso porque eu não quero que você faça. Você não pode fazer aquilo porque eu não quero que você faça. Você está debaixo do meu domínio, porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. E durante 10 anos, eles empurraram aquele casamento. Durval era um bom pregador, Durval era um ótimo professor de EBD. Lá no início da década de 80, eu dirigi a primeira igreja batista em Imperatriz. Uma igreja razoavelmente boa. E eu tinha um vice que era um homem consagrado. Era um homem maravilhoso. Estava ao meu pé. Arias, o que é que vamos fazer? Olha, o que é que vamos fazer? Vamos construir ali, vamos construir lá, vamos aproveitar aquele lote que temos lá. E foi um homem, uma bênção na minha vida. Um dia, numa quarta-feira, a terminar o culto, a esposa dele chegou para mim e disse assim: eles lá me chamam professor Arias. Professor Arias, como seria bom o Valdir nós trazermos como família as nossas camas e vivermos aqui na igreja. Oh, por que você está falando isso? Porque, olha, esse homem aqui é uma bênção, mas em casa ele é uma peste. E aquele casal ainda viveu, não sei se 15, alguns anos. E há muitos anos aquele casal está separado. Era um casal, meus irmãos, que tinha uma família que tinha tudo para dar certo, mas fracassou. E a pergunta continua: por quê? Por que a família que se diz cristã pode chegar ao fracasso? Pastor Valmir já falou um pouco da família de Eli. E a pergunta é: por que a família de Eli chegou ao fracasso? Eli era um homem de Deus. Eli era um sacerdote. Eli era um juiz sobre Israel. Como sacerdote, Eli conduzia o povo à presença de Deus. Como juiz, Eli julgava o povo também diante de Deus, porque o seu governo era teocrático. Deus se fazia presente em todo o governo de Eli por 40 anos ali em Israel. Por que a família de Eli fracassou? Meus irmãos, Eli foi realmente
um grande sacerdote de Deus. Levava o povo a Deus. Mas Eli fracassou em ser o sacerdote da sua família. Eli fracassou, Eli esqueceu, deixou de interceder e de apresentar os seus filhos a Deus. Eli tinha tempo para todo mundo, inclusive para Samuel, mas não tinha tempo para os seus filhos. Eli julgou o povo com muita sabedoria, mas fracassou no julgamento dos irresponsáveis e imorais dos seus filhos. Eu quero água, meus irmãos, cedinho assim não é fácil. Os filhos de Eli se tornaram incrédulos, ímpios, profanos, rebeldes e adúlteros. E o pior de tudo, que eram sacerdotes. Meus irmãos, os filhos de Eli chegaram, a sua incredulidade foi tão grande, que chegaram a ser chamados de filhos do diabo, filhos de Belial, filhos do diabo. Meus irmãos, eu não estou aqui nesta manhã para condenar ou julgar a vida de Eli, o fracasso de Eli, nem apontar para os erros dos seus filhos. Não estou aqui para fazer isso, não estou aqui para julgar. Este sermão, essa reflexão não tem esse objetivo de apontar os erros de Eli, de apontar os fracassos de Eli, de apontar a vida irresponsável dos filhos de Eli. Mas o meu objetivo neste momento aqui, o que pretendo com essa reflexão, meus irmãos, é a partir do exemplo dessa família que fracassou, nós como famílias hoje, possamos refletir sobre o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer, que postura devemos assumir diante da nossa família como sacerdotes de Deus, como homens e mulheres de Deus. Este é o nosso objetivo nessa reflexão. Agora, para que a sua família não venha fracassar, nós temos aqui alguns passos que precisam ser dados por mim como pai e para você também como pai e como mãe. Foram os passos que Eli deixou de dar na sua família e por isso a sua família fracassou. O primeiro passo que devemos dar é assumir a postura de sacerdote no nosso lar. Meus irmãos, eu confesso que depois que eu voltei do interior, que já está fazendo ano, eu tenho ouvido o pastor Valmir falar por algumas vezes acerca do sacerdócio no lar. E eu confesso que isso tem me impactado muito. E agora chegou o momento de eu compartilhar com os irmãos o motivo pelo qual eu digo que eu estou autorizado essa manhã para falar este assunto aos meus irmãos. Meus irmãos, assumir o sacerdócio na família significa conduzir essa família nos caminhos de Deus. Isso todo mundo sabe. Ensinar o caminho de Deus aos seus filhos, como nos diz Provérbios 22:6. Ensina o caminho à criança, isto é, ensina a palavra à criança, para que ela cresça e cresça, mesmo que chegando lá na frente, ela venha cair, ela venha se desviar, mas ela vai voltar. Essa é a minha interpretação. Ensinar. Até porque é esta a missão do sacerdote. É interceder pela família, é interceder, é apresentar, é levar a família ao trono de Deus.
Eu estou na Cibapa, quem não me conhece, foi interessante essa semana, eu precisei falar com uma pessoa, e eu ligando, falando com uma pessoa aqui da Cibapa, que eu sabia que era ela porque alguém me deu o telefone. Mas digo, olha, meu irmão, eu sou o Arias, da Cibapa. Arias, é. O irmão não me conhece e disse, olha, eu acho muito, não sei, eu acho que eu já ouvi falar do irmão. Então, meu irmão, eu sou o Arias. Eu estou aqui desde o começo, 93, quando eu cheguei, ainda era congregação. Eu saí daqui 4 anos, por isso que eu voltei e a maioria de vocês não me conhece. Mas aqui, meus irmãos, nesse lugar, que é ao lado, muito cedo, quando eu cheguei, meus filhos, 2 meninos e uma menina, cresceram aqui nessa igreja. Ouvindo a palavra, fazendo tudo aquilo que podiam fazer na idade deles. E em casa também. Em casa também, eles ouviam, a mãe gostava. E hoje, graças a Deus, está se repetindo na vida das netinhas. A mãe gostava de contar história para eles. E eles cresceram, adolescência aqui, na Cibapa. Dos 17 anos, a partir dos 17 anos, 2 rapazes acharam por bem dizer, pai, vai para a igreja só com mãe, a Lívia, nós não queremos mais igreja. Ô irmãos, vocês não estão para imaginar a dor do coração de um pai em saber que 2 dos seus filhos estão dizendo, pai, não queremos mais participar da igreja e nem tampouco servir a Deus. E foi a partir daí, meus irmãos, que eles começaram a mergulhar no mundo e a participar de tudo o que o mundo lhes oferecia. Eu e a mãe apenas sofrendo e acompanhando de longe, distante. Às vezes, quando queríamos falar com algum deles, principalmente o mais velho, quando se usava a palavra igreja, quando se falava em culto, às vezes a gente queria comentar alguma coisa que tenha acontecido na igreja, ele saía. Meus irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Foram 11 anos de lágrimas e oração. A mãe passava noites, às vezes, sem dormir, preocupada, questionando onde estarão, com quem estarão, o que estarão fazendo, o que estão fazendo. Eu sempre disse o seguinte, a minha parte, a única coisa que eu posso fazer por eles neste momento é orar. É dizer, Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, uma coisa eu quero te pedir. Eu não permito que o inimigo toque em meus filhos. Com isso, meus irmãos, eu dormia a noite inteira. E eles nas escaladas da noite. Até que um dia, o meu filho mais velho, por 2 vezes, ele me contou essa experiência, ele escondia muitas as coisas que ele enfrentava, os problemas que ele enfrentava na rua. Ele escondia muito, porque dizia para mim, eu não quero que tu sofras mais. Mas até que um dia ele disse, pai, 2 horas da manhã ou depois da meia-noite eu estava vindo da 82, quem sabe, antiga 82, nós moramos na 403 Sul. E ele disse, eu olho, estava vindo sozinho, quando eu olho para trás, vi uma porção de moleques correndo atrás de mim, que naquele momento eu pensei, vão acabar comigo. E eu começo a correr. Na frente eu encontro uma pedra. Ainda deu tempo de eu pegar essa pedra. Eu jogo essa pedra para trás e continuo a correr.
E eu olho para trás depois, eu não vi mais ninguém. Outra vez ele disse, pai, eu estava voltando da casa do Pedro, filho do Sérgio, que eram muito amigos aqui na 13, voltando para casa. Ao entrar na pista do aeroporto, ele disse que naquela época era muito deserto. Alguém vinha no seu carro e jogou o carro por cima dele. Ele disse que apenas fez isso. E o carro passou. E ele olhou para mim e disse, pai, tudo isso, fruto das tuas orações. Eu disse amém. Ainda bem que você crê no poder da oração. Meus irmãos, o tempo passou. Como nós oramos em casa. Como nós oramos em casa. E outro dia, conversando com o segundo filho que voltou para a igreja há algum tempo, ele dizia para mim, pai, eu nunca esqueci dos ensinos que eram feitos aqui em casa. Desde que eu nasci, que eu já encontrei isso. Meus irmãos, antigamente, eu não sei se ainda, eu acredito que isso faz parte ainda. A Convenção Batista Brasileira, através da União Feminina, fazia uma revista chamada Manancial. É esses diários, né, que as pessoas têm hoje. E aquilo ali, a família, pela manhã, no café da manhã, no almoço, reunia. E o pai, como sempre, às vezes a mãe também, pegava aquele manancial, lia o texto bíblico, fazia a leitura daquela reflexão, orava e depois cada um tomava o seu rumo. Aquilo nós fizemos durante muito tempo em casa. Ele dizia para mim, pai, eu nunca esqueci do que eu aprendi em casa e também daquilo que a igreja me ensinou. Digo amém, que maravilhas. Meus irmãos, quantas noites eu clamava na minha casa. Às vezes minha esposa já estava no quarto, eu ia para a sala sozinho, e eu clamando. E às vezes eu dizia, eu batia assim na parede da minha casa. Eu dizia, Senhor, toca no meu filho agora. Toca, Senhor, no meu filho agora com o teu Espírito Santo. Transforma, Senhor, a vida dele. E o tempo passava, e parece que o Senhor não tocava no meu filho. Parece que o Senhor não estava atento ao meu clamor. Até que os últimos dias eu dizia, Senhor, enquanto tu não me ouvires, eu não vou deixar de te importunar. Eu não vou deixar de te clamar. Porque o meu filho não veio a este mundo para ser do mundo. O meu filho veio a este mundo para te servir. O meu filho veio a este mundo para ser um servo teu, Senhor. Escuta o meu clamor. E esse meu filho mais velho, muito cedo, foi não somente um admirador, mas um participante do rock. Tudo dele era rock. O seu quarto fazia medo a gente entrar com tantas coisas que tinham nas paredes. Criou uma banda. Tem uma voz bonita, toca bem o seu violão. Quantas vezes eu dizia, chegava para ele e dizia, esses talentos que você tem, Deus te deu para ser usado para a glória dele. Ele ficava calado. Até que um dia ele disse para mim, pai, eu cresci dentro da igreja. Eu não conhecia o mundo, o outro mundo. E eu tive essa curiosidade, eu quis conhecer, pai. Mas uma coisa eu quero te dizer. Que tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu tenho participado nesse mundo aí, que eu sei que nada presta, é Deus me preparando para que em um futuro que eu sei que tu vais ver, tu vais ter o orgulho do teu filho.
eu possa dizer para aqueles jovens que estão lá, que não compensam continuar ali. E eu disse, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu quero te ver. Eu quero ver, ouvir essa linda voz que você tem, cantando para o Senhor, louvando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor. E eu quero ver você dedilhando o seu instrumento para louvar ao Senhor. Meus irmãos, e o tempo passou. Como o tempo demora, né? Como o tempo demora. Eu vou resumir. Agora, ele tinha, juntamente com a sua banda, um compromisso para, nesse período, estar tocando em Belo Horizonte. A mulher dele chegou para ele, que é uma lutadora, que também está buscando ao Senhor, chegou para ele e disse, olha, você vai fazer uma escolha agora. Ou a sua banda, ou eu. Se você for essa viagem, esqueça de mim. Não houve briga, não houve discussão. E ela compartilhando comigo, ela disse, olha, seu Arias, ele chegou para mim e disse, vamos ao retiro da Cibapa? Ela disse, vamos, o que mais eu quero? O que mais eu quero? Vamos ao retiro da Cibapa? Vamos. O inimigo ainda tentou desviar alguma coisa aí, mas conseguimos vencer o inimigo. E ele foi. Meus irmãos, antes, ele não queria saber nada, absolutamente nada da Cibapa. E ele agora, eu quero ir ao retiro da Cibapa. Foi. Se impressionou com o Porçã. Recebeu 2 CDs do Porçã. Teve 3 encontros com o Porçã. E ali, meus irmãos, naquele encanto, ele não gostava muito do cunhado dele. Quem conhece o meu genro sabe que é uma pessoa maravilhosa. Mas, dado o jeito do meu genro ser, não era muito o genro do meu filho. Não era muito o jeito do meu filho, não. Esse cara é um cara metido, mas era o cunhado dele. Então, era assim, um lá, outro cá. Naquele retiro, os dois, uma tardinha, foram tomar banho na cachoeira. Só os dois. E lá, o meu filho se abriu com o cunhado dele. Cara, eu estou cansado dessa vida. Cara, não é isso que eu quero. E tá aí, se abriu. Na noite que o pastor Valmir fez o apelo, ele estava a meu lado. E ele, na hora do apelo, eu comecei a orar. E eu pensando, é hoje. Ele vai lá na frente. Ele vai à frente. Aí, meus irmãos, ele veio e cochichou no meu ouvido e disse, pai, eu já tomei a minha decisão aqui. Não precisa eu ir à frente. Meus irmãos, aquilo foi como se o inimigo estivesse dizendo assim, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu só disse assim, você precisa publicar. E continuei orando, Senhor, o inimigo não vai ter esse poder, o inimigo não vai ter essa vitória. Não vai, não vai, não vai, Senhor, não vai, não vai. Quando eu abri meus olhos, ele estava lá na frente. Meus irmãos, o meu filho voltou para Deus. O meu filho voltou para Deus, meus irmãos. E como eu estou vendo algo diferente na vida dele. Muito diferente. Era uma vida sem perspectiva. Era uma vida sem sonhos. Era uma vida sem desejo. E agora eu vejo. Outro dia sentado, eu, ele e o outro, nós 3 lá na sala. Meus irmãos, que alegria pude ter. Quando eles, lá entre eles, compartilhavam das músicas do Porçã. E outras músicas lá de rap que eles conhecem. Né? E eles falaram, olha, cara, esse aqui é massa. Ah, mas esse aqui... Aí eu escutei o meu segundo filho dizer, olha, cara, tu lembra daqueles meninos do nosso tempo lá na Ubra? Olha, eu tô olhando aqui no Facebook, estão todos se convertendo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu agradeço a Deus muito, porque Ele me deu, e juntamente com a minha esposa, Damares,
essa preocupação de cuidar dos nossos filhos. Mas aqui na Cibapa, os mais antigos, muitos deles que passaram, pelos quais meus filhos passaram, como alunos da EBD, eu tenho muita gratidão. Mas eu tenho uma gratidão muito especial a uma pessoa que foi professora dos meus filhos, dos meus dois mais novos, o Adriano e a Lívia, por muito tempo. E meus irmãos, como eu acompanhava aquele ensino, como aqueles meninos aprenderam. A irmã Valéria não é somente uma grande pianista, a irmã Valéria é uma grande educadora. Obrigado, minha irmã, por ter participado comigo na educação dos meus filhos. Muito obrigado. Meus irmãos, eu tenho que olhar a hora. Ok. O sacerdote da família. Você precisa ser o sacerdote da sua família. Você precisa ser a sacerdotisa da sua família. Mas eu gostaria de compartilhar ainda com os irmãos, embora de maneira bem rápida, como o tempo aqui passa rápido. Para quem está aqui, né? Talvez para quem esteja aí demore. Mas há uma outra questão, meus irmãos, que nós, como famílias, precisamos preservar nos nossos lares para que a nossa família não venha ao fracasso. São os relacionamentos. O sacerdote, a sacerdotisa, precisam estabelecer relacionamentos saudáveis em seu lar. Baseado em Efésios 5, 22 a 33, 6 e 1 a 4. Relacionamentos alicerçados na submissão, no amor e na honra. A mulher honrando o marido honrando a mulher, os filhos honrando o pai e os pais, não provocando a ira aos seus filhos. Meus irmãos, contra essa tríade, não há força do mal, não há nenhum poder do inimigo que venha trazer fracasso à família. Porque estão os três, os quatro, seja lá quantos forem, pai, mãe, filhos, unidos. Mas tem uma terceira coisa, que isso aqui, meus irmãos, é indispensável para que a sua família continue unida. Eu fiz tudo para não falar sobre família, a união da família, porque tem o tema aí. É justamente sobre estabelecer são os papéis, né, irmãos? Estabelecer um estilo de comunicação eficaz e transparente no lar. E agora eu gostaria de ler alguma coisa que eu fiz aqui. Onde a verdade seja ensinada de maneira vivida por todos, sem mentiras entre seus membros. Onde o diálogo seja franco e sincero entre marido e esposa. Onde os pais reservam tempo para estar com seus filhos. Sejam presentes na vida de seus filhos enquanto eles precisam de sua presença. Não deem presentes caros a seus filhos, achando que tais presentes irão substituir a sua presença na vida deles, a sua ausência na vida dele. Ouçam seus filhos com atenção, enquanto eles têm algo a lhes dizer, porque depois eles procuram seus amigos lá fora. Abracem seus filhos, envolvendo-os em seus braços, enquanto seus corpos frágeis ainda podem ser envolvidos nos seus braços. Aperte a mão de seus filhos com segurança, com ternura, enquanto essa mão cabe nas suas. Ensinem e corrijam seus filhos quando necessários, com amor, enquanto eles estão perto de vocês, para que mais tarde não sejam corrigidos pela polícia.
sem o amor devido. Relacionamento, meus irmãos, respeito, amor na família. Marido, aceite a sua esposa do jeito que ela é. Não do jeito que você não se preocupe com aquela esposa que você gostaria de ter. Esposa, aceite o seu esposo do jeito que ele é. Respeite-o, honre-o do jeito que ele é. Não como aquele príncipe que você gostaria que ele fosse. Pai, corrija os seus filhos, mas respeitem a individualidade deles. Que os filhos possam olhar em vocês, e ver que o exemplo de vocês é digno de ser imitado. Meus irmãos, diante de tudo o que foi dito, o que mais eu diria? Diria que você ouviu muita coisa aqui, e com certeza o Espírito Santo selecionou aquilo que você precisa ou precisava ouvir e receber esta manhã aqui. Agora a minha pergunta é: o que tu vais fazer com tudo aquilo que acabaste de ouvir? Leva para a tua casa, exercita na tua casa, para que a tua família seja uma família cada dia unida. A tua família seja blindada pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e as armas do inimigo não venham jamais alcançá-la. Lembra-te que, para que tua família não chegue ao fracasso, é necessário observar essas coisas que acabamos de refletir. Proporcione um relacionamento saudável. Ensine a palavra ao seu filho e estabeleça uma comunicação transparente, onde haja amor, onde haja submissão, onde haja respeito à individualidade de cada um. E assim todos poderão cantar: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a minha casa será um lugar onde o Senhor habite. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês aqui, e que possamos sair daqui, meus irmãos, nesta manhã, na certeza de que o Senhor está na direção da nossa família, e por isso, nem o mal a alcançará. Amém. Amém.